Olá, amigos! Vamos resolver a questão de número 5 na resolução de questões. A questão é de direito penal. O agente que ao ver um fato criminoso, não um fato, passar algemado e escoltado, bate-lhe acaloradas palmas, pratica: letra A, crime de apologia de fato, crime de apologia de criminoso. Delito ou crime. Delito e crime são expressões sinônimas. Delito de incitação ao crime? Será que existem estes dois crimes? Se existem, onde estão previstos? No Código Penal? Em legislação especial? Vamos ver já já. Será uma contravenção penal chamada de conduta inconveniente? Será que existe uma contravenção penal desse porte? Ou será uma conduta atípica? Atípica quer dizer não está prevista a conduta em nenhum tipo penal, seja como crime, seja como contravenção penal. Antes de mais nada, vamos abordar aqui uma matéria que é justamente uma matéria que costuma ser solicitada em concurso público, que se chama infração penal. Vamos aumentar aqui o tamanho da letra para ficar mais visual para vocês. A infração penal é dividida em crime e contravenção penal. A infração penal é dividida em crime ou contravenção penal. Crime, vamos anotar esta informação, é sinônimo de delito. Crime e delito são expressões iguais. A contravenção penal é chamada de crime anão. Isto já foi perguntado em prova. O que significava crime anão? E ainda, quem é o autor desta expressão? Quem é? O grande penalista, eterno em nossas memórias, Nelson Hungria. Ele é o autor desta expressão. Tudo bem? Por este fato da infração penal ser dividida em crime e contravenção penal, é que se diz que a infração penal adotou a teoria bipartida. Há países que adotam a teoria tripartida. Sabiam disto? Ou seja, dividem a infração penal em crime, delito e contravenção penal. Por exemplo, a Itália adota a corrente tripartida. Muito bem. Qual é o critério adotado para dizer que uma conduta é crime ou é uma contravenção? É o critério da gravidade. Adota-se o critério da gravidade. Conduta mais grave, crime. Conduta menos grave, contravenção penal. Vamos seguir então na nossa análise. Bom, será que o Código Penal prevê a figura deste delito? Vamos dar uma olhada.
aí está desvendado o mistério. Apologia de crime ou criminoso. Repare que o nome jurídico, isto que vocês estão vendo, é o chamado nome jurídico. Sabiam? Ó, também é chamado de nomen iuris. Se cair em prova, nomen iuris. Qual é o nome jurídico do artigo 287? Geralmente, todo crime, todo tipo penal, este é o tipo penal, traz um nome aqui em cima, que é chamado de nome jurídico. Isto não é absoluto. Há tipos penais que não trazem este nome. Não trazem este nome. E a doutrina, geralmente, é que se incumbe de apelidar. Né? De apelidar. Muito bem. Neste caso, então, qual é a conduta? Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Qual é a conduta? Fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime. Algumas pegadinhas aí. A apologia pode ser de fato ou do agente do fato. Pode ser do fato ou do agente do fato. Que fato? Somente fato criminoso. E se eu fizer apologia de um fato que não é criminoso, é uma contravenção penal, haverá o crime? É só ler o tipo. O crime é fazer publicamente apologia de fato criminoso. Aqui não fala fato criminoso ou de contravenção penal. E também se aplica este raciocínio ao autor de crime e não de contravenção penal. O que significa apologia? Apologia significa, fazer apologia significa elogiar, enaltecer, exaltar o quê? O fato criminoso ou o autor do fato criminoso. Tudo bem? Ainda constitui elemento do tipo penal o fato de ser público. A apologia, o elogio, tem que ser em público, que significa número indeterminado de pessoas. Então, daí nós extraímos algumas questões. Quais? Primeira questão. Se eu fizer dentro da minha residência apologia, elogios a um determinado criminoso, estarei praticando esse crime? Resposta: não, porque falta o elemento do tipo publicamente. E se eu fizer em público elogios à prática do jogo do bicho ou a algum bicheiro, do jogo do bicho, também não estarei praticando este delito. Por quê? Como vimos, a apologia é de fato criminoso, de autor de crime. Tudo bem? Está aí, portanto, o delito de apologia de crime ou de fato de crime ou do autor do crime. E já encontramos, portanto, a alternativa correta, letra A. Vamos avançar um pouco mais? Será que existe esse crime aqui de incitação ao crime ou foi só uma pegadinha? Se cair em prova, ele está aqui. Crime de incitação ao crime.
Estes crimes são crimes contra a paz pública. Crimes contra a paz pública estão no título 9 do Código Penal. E é muito comum perguntar sobre estes crimes, porque são só 3. Vamos ver? Incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso e quadrilha ou bando. Porque daí já vem o título 10, crimes contra a fé pública. Então, vamos memorizar. Quadrilha ou bando, apologia de crime ou criminoso e incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime. Incitar publicamente a prática de crime. Incitar significa estimular, instigar, provocar a prática de crimes. Portanto, diferente da questão apresentada, em que o elogio é ao criminoso. Em nenhum momento o agente do fato está estimulando a prática do crime, está instigando, assulando, provocando as pessoas a praticarem o crime. Esta é a diferença. Incitar é estimular, provocar, instigar. A fazer apologia é elogiar, enaltecer. Diferente, portanto, a conduta. E também temos aqui a contravenção penal de conduta inconveniente. Será que existe isso? Basta procurarmos onde? Na Lei de Contravenções Penais. Lei de Contravenções Penais. Vamos lá. A Lei de Contravenções Penais é da mesma época do Código Penal e do Código de Processo Penal. Lei antiga, arcaica, já com muitos artigos conflitando com a Constituição Federal. E claro, sendo assim, conflitantes com a Constituição Federal, estão tacitamente revogados, se não expressamente, tacitamente revogados. A expressão, na verdade, mais correta não é falar revogado, falar que não foram recepcionados pela nova Constituição Federal. Pois bem, estamos a falar do artigo 40. Olha só. Provocar tumulto ou portar-se de modo inconveniente ou desrespeitoso em solenidade ou ato oficial, em assembleia ou espetáculo público, se o fato não constitui infração penal mais grave. Existe, portanto, não com este nome. Repararam? Não há aqui em cima do artigo um nome jurídico. Isto pouco importa. Isto é apenas para facilitar a localização e a menção ao crime. Mas o que importa é a conduta. Portanto, advirtam aqueles que provocarem tumulto ou portarem-se de modo inconveniente ou desrespeitoso em solenidades públicas, em espetáculos públicos. Isto se o fato não constituir infração penal mais grave. Que tipo de infração penal? Esta que acabamos de ver, a da incitação ao crime e da apologia ao crime ou ao fato criminoso. Portanto, amigos, letra A, um abraço e até a próxima.